Bom dia a todos. Hoje é terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Já caminhamos aí 39 dias nesse ano de 2022. Já deu tempo de não errar a data, né? Na hora de escrever ali. Eu mesmo despachando as coisas, várias vezes escrevi 21. Antigamente o pessoal errava assinando o cheque, né? Semana do ano, sexta semana do ano, e já caminhamos 10,7% do ano de 2022. A lua de hoje é quarto crescente, que é uma lua excelente para estudar. Hoje é dia 8 de fevereiro, dia da internet segura, que louco, dia da internet segura, e dia do magistério militar. Legal, todo dia é dia de alguma coisa, né? Legal, pessoal, essa música que vocês ouvem no fundo é uma música binaural, de frequência 14 Hz, que é legal para memorização, para concentração, tenho usado bastante, tem me ajudado muito. Pode colocar lá no YouTube, música binaural. É melhor escutar com fone, mas no meu trabalho, por exemplo, eu não posso usar fone, assim, não tem sentido, as pessoas falam comigo toda hora, tenho muita interrupção. Então eu deixo só assim como um fundo e ele meio que equaliza assim os barulhos externos, tá? Pessoal, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre estudo da lei. Eu sei que muito já se falou, vários professores falam disso, e eu queria ter a oportunidade aqui de passar dentro da minha metodologia, dentro do estudo reverso, dentro da metodologia que eu utilizo, né, no programa Meta, né, no meu programa de estudo, nos meus programas de estudo como um todo, mas principalmente no programa Meta, porque o programa Meta, os alunos são treinados, além de toda a solução de estudo, né, toda a solução de material, de simulados, de correções, de treinamentos de todas as fases, né, porque no programa Meta o aluno é treinado para todas as fases. É muito importante que ele adote as melhores práticas, as melhores estratégias de estudo, né? E que ele consiga adaptar aquelas melhores estratégias para a própria realidade, para as próprias peculiaridades, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje também. E aí, eu sempre faço esse alerta, né? Como é que se fala hoje? Tem uma palavra, né? O disclaimer, né? Eu vou fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte. Não existe estudar errado. Estudar é sempre melhor do que estudar, mas você sempre pode estudar melhor, tá? Estudar é sempre uma coisa muito individual, é sempre uma coisa, em geral, né, na maioria das vezes, estudar é algo solitário. Então tem a ver com as suas próprias características. Mas a gente vai aprendendo que determinadas práticas, determinadas estratégias geram bons resultados. Então vocês ouçam o que eu tenho para falar, porque são coisas que já foram testadas, são utilizadas por centenas de pessoas e que, se você compreender o princípio disso, você pode aplicar e adaptar aos seus próprios estudos, tá? Legal, então. Hoje nós vamos falar, então, do estudo da lei seca. Estudo da lei seca é importante? Claro que é. Estudo da lei é importante porque a gente sabe que grande parte do que vai ser cobrado na sua prova nada mais é do que a lei ou a interpretação da lei, né? Então, quando a gente estuda jurisprudência, por exemplo, geralmente a maior parte vai ser de uma interpretação da lei. E eu vou fazer uma live aqui ainda essa semana falando de estudo de jurisprudência, mas é importante que a gente entenda que as pessoas vão falar, não sei quantos % da prova é lei seca, e às vezes é difícil você determinar isso, porque às vezes, se não é a lei seca, é a interpretação da lei. E às vezes a jurisprudência nada mais é do que a própria, como eu disse, interpretação da lei. Então, vamos lá, 3 passos aqui, bem objetivos, para você anotar. Se você puder, anote essa informação com esses 3 passos para você fazer um estudo da lei seca, um estudo mais assertivo, mais objetivo, para você ganhar tempo. Lembra, a minha finalidade o aluno tem um tempo limitado, ele tem uma energia limitada e ele precisa usar o melhor do seu tempo com o máximo da sua energia. Então não adianta você estudar por 7 horas com energia baixa. Então você tem que utilizar o melhor da sua energia, não vou dizer nem o máximo da sua energia, mas o melhor da sua energia aproveitando melhor o seu tempo.
Então, são 3 passos. Antes disso, eu preciso dizer para vocês que 2 informações importantes. Nessa segunda-feira, dia 14 de fevereiro, eu vou abrir as inscrições às 7h30 da manhã para o meu programa Meta, minha solução completa, o meu time de elite na preparação para delegado de polícia. Se você sente que não está evoluindo, se você quer o meu acompanhamento, se você quer um treinamento sério, se você quer sair e mudar de patamar, esse é o treinamento para você. Dia 14, na verdade, é um programa completo de estudos com todas as soluções, tá? O link está na minha bio do Instagram, beleza? Dia 14 de fevereiro, às 7h30 da manhã, eu abro as inscrições. São todas as informações estão lá. E um dia antes, no dia 13, às 20h30, num domingo, eu vou fazer uma imersão de estudo para delegado, às 20h30 no YouTube. Eu vou deixar disponibilizado aqui para vocês também, beleza? Um link para vocês planejarem o seu estudo para delegado no ano de 2022, independentemente do material que você for utilizar, se for estar no meu programa ou não. Essa aqui é um planejamento, como você vai enfrentar os concursos de delegado agora em 2022, tá? Vai ser domingo às 20h30 e na segunda-feira, 7h30 da manhã, eu abro as inscrições. Os 10 primeiros inscritos ganham uma videoconferência individual comigo, mas todos os alunos têm acesso a mim, todos os alunos podem conversar comigo, todos os alunos têm um atendimento pessoal, tá? Agora, é importante que você seja um dos 10 primeiros para você ter uma videoconferência individual, né? Bom, muito bem. O que acontece aqui, pessoal, no estudo da lei seca? Primeira coisa, eu queria fazer uma diferenciação aqui que é importante. Então, se você estiver anotando, é importante que você anote assim: leis primárias e leis secundárias. Leis primárias e leis secundárias. Esse é o primeiro ponto. A gente tem, basicamente, no sentido amplo, a gente tem 2 tipos de leis, né? As leis primárias, que são os códigos e a Constituição Federal. Eu chamo de lei primária só de uma forma pedagógica, tá? Aqui esse termo primário e secundário é só uma forma pedagógica de adotar isso. Então você tem o Código Penal, a Constituição Federal, o Código de Processo Penal. Para quem estuda para magistratura ou alguma carreira ligada à Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, você tem a CLT, que não é um código, né? É um compilado, mas seria uma lei, vamos dizer, entre aspas, primária. Primária no sentido de estar codificado ali, né? E você tem as leis secundárias, que são as legislações como um todo, né? Então você tem as legislações penais, né? Enfim, você tem a lei de responsabilidade fiscal, tem a lei de improbidade administrativa, a lei de licitações. Então você tem as legislações que eu chamo de legislação secundária ou leis secundárias. Só uma divisão pedagógica, porque vai facilitar a nossa compreensão aqui. Sobre as leis primárias, os códigos, né? Código de Processo Penal, Código Penal, eu vou deixar de lado um pouquinho e vou marcar uma outra live para falar especificamente do estudo de códigos, de leis primárias. O meu foco hoje nessa aula aqui é o estudo de leis secundárias, de leis menores, entre aspas, né? Porque tem leis secundárias que são muito grandes também, tá? Então, assim, como que eu vou estudar a nova lei de licitações? Como é que eu vou estudar a legislação penal? Como é que eu vou estudar a lei de improbidade? Como é que eu vou estudar essa legislação que não é um código, por exemplo? Então, nosso foco nesse bate-papo de hoje vai ser justamente nessas leis secundárias, tá? As leis secundárias, beleza? Considerando isso, seja a lei secundária, seja a lei primária, você tem basicamente também 2 possibilidades. Existe um grupo de leis que já está aí, um grupo que já está aí há mais tempo e que, portanto, já foram muito cobradas em prova. Estatuto do Desarmamento, sei lá, Juizado Especial Criminal, Lei Maria da Penha. Então essas leis já estão aí há muito tempo e você tem um grande banco de questões para trabalhar. Então você tem essas leis que eu vou chamar de leis antigas, tá? Leis antigas, diga-se, aquelas que já estão caindo há muito tempo, que você tem aí um banco de questões que você pode explorar. E existem as leis novas ou atualizações novas, que são as atualizações dos códigos ou novas leis que não foram cobradas, são recentes, vamos supor, de 2021 para cá, que você não tem um banco de questões
para explorar como isso é cobrado. Então é óbvio que você tem que adotar estratégias diferentes para realidades diferentes. Então eu quero tratar primeiro das leis que já estão colocadas, eu vou chamar de leis antigas. E as leis novas, as atualizações, eu trato logo em seguida aqui ainda nessa live, beleza? Legal. Posso seguir aqui? Vamos lá então. Pessoal, vamos lá. Em relação às leis antigas, que são aquelas que você tem um banco de questões de virtualmente todas as bancas e você tem centenas de questões para trabalhar. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito, muito importante. Eu entendo a ansiedade de você e até a lógica do aluno que pega, por exemplo, uma legislação, pega uma lei e faz um estudo de leitura da lei como se fosse um estudo de doutrina, ou seja, ele pega a lei X, abre a lei, artigo 1º, tenta entender, artigo 2º, tenta entender, artigo 3º, tenta entender. O que eu percebo nessa metodologia, e eu nunca vou falar que é errado, que eu sempre falo para vocês, errado é não estudar. Estudar é sempre certo, você pode estudar melhor. Eu vou te falar que existe uma maneira melhor de você fazer isso. Porque quando você pega uma lei, principalmente de algo que você não domina, e em geral você vai estudar coisas que você não domina, você vai pegar artigo 1º, não vai fazer muito sentido. E a conexão entre os artigos também não tem uma sequência didática. Sabe por quê? As leis são organizadas, as leis são estruturadas não para o estudo. Isso é muito importante, talvez você não tenha percebido isso, mas isso aqui é uma informação muito importante que eu vou te dar. As leis, elas são organizadas em capítulos, em títulos, capítulos, artigos, enfim, seções, enfim, ela é dividida de uma forma para facilitar a consulta. A lei, ela não é estruturada para facilitar o estudo. Toda lei, ela é estruturada pensando na facilidade de consulta. Porque não tem sentido nenhum, não tem sentido algum você ter o homicídio lá nos crimes contra a vida, estou falando dos códigos, e você ter o latrocínio lá nos crimes contra o patrimônio. Isso tem sentido porque o latrocínio é, na verdade, uma forma, vamos dizer, de roubo. Então, para você fazer a pesquisa, tem muito mais sentido você estudar lá nos crimes contra o patrimônio. Mas, didaticamente, um bom professor, ele vai te explicar um homicídio e vai diferenciar do latrocínio. Didaticamente, eles estão próximos, não é isso? Mas você vai perceber que muitas informações, quando o professor vai dar aula de uma lei, ele reorganiza a lei de uma forma a facilitar, o entendimento, porque a lei ela não é estruturada para entender. Então, quando você faz um estudo sequencial da lei, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, muitas vezes você não vai compreender a lógica do que está sendo escrito, porque aquilo não tem uma lógica pedagógica, e sim uma lógica de consulta, para as pessoas consultarem a lei. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, coloca um foguinho aqui para eu saber que vocês estão acompanhando. Beleza? Essa é a primeira coisa. Dito isso, pessoal, eu não sugiro que você faça um estudo da lei, de qualquer lei, a não ser que seja uma lei de, 10 artigos, uma lei muito pequena. Mas, em geral, as leis maiores, você vai estudar a LEP, por exemplo. Se você for pegar a LEP e começar a estudar a LEP sequencialmente, você vai ficar perdidaço. Por quê? Porque a sequência do que é ali escrito é uma sequência de consulta. Muito bem. Então, leis antigas. Primeiro passo, anotem aí, por favor. Primeiro passo, anotem aí, por favor. Eu tenho que ser rápido aqui, que minha esposa já me pagou uma missão de ir ali no mercado comprar umas coisas. Comprar fruta, banana para minha filha, que ela é viciada na banana e acabou a banana. Então, vamos lá, que o tio aqui não manda no tempo dele. Então, vamos lá. Primeiro passo, pessoal, estudo exploratório da lei. A primeira coisa que você vai fazer é um estudo exploratório da lei. Lúcio, o que é o estudo exploratório da lei? A primeira coisa que você vai fazer ao estudar uma lei que já tem um banco de questões é você pegar uma bateria de questões sobre aquela lei e estudar as questões. Presta atenção no que eu vou falar. Não é fazer as questões, é estudar as questões.
Então você vai pegar lá, poxa, tem que estudar a lei de improbidade administrativa. É pequena, né? Então vamos pegar uma lei maior, tem que estudar uma determinada lei que tem muitos artigos que já está aí colocada há muito tempo. Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou fazer a leitura dessa lei? Eu vou estudar a LEP, por exemplo. Né? Eu quero saber como é que eu vou fazer o estudo da LEP, da lei seca. Então a primeira coisa, meus amigos, quando eu dava aula de LEP, eu sempre fazia isso. Pessoal, olha, o CESP já cobrou essa questão 22 vezes, ela vai cair na sua prova. E pum, tava lá. Por quê? Porque a primeira coisa, quando eu ia preparar minha aula, eu ia dar aula de LEP, por exemplo. Então eu pegava uma bateria de questões e estudava as questões. Eu não me testava, porque vamos supor, né, você como aluno não tem um domínio da lei. Então eu começava a ler as questões com a lei aberta, ou no Word, ou como o tio é mais antigo, eu gosto da lei impressa. Aí eu ia com a caneta, com a lei impressa, mas você pode fazer isso no Word. Aí tá lá, esse artigo 23 caiu. Aí eu ia lá, colocava um asterisco no artigo 23. Aí artigo 23 de novo, segundo asterisco. E aí eu ia lendo a lei e lendo os comentários. É importante que você faça isso com gabarito, comentado, ou pelo menos anotado. E aí eu primeiro fazia um estudo exploratório da lei. Eu entendia primeiro, buscava entender quais eram aqueles artigos que efetivamente eram cobrados e mais cobrados. Depois de fazer algumas dezenas de questões sobre aquela lei, sobre a LEP, por exemplo, eu descobria que existiam alguns artigos que eram preferidos e caíam 10, 15, 20 vezes. Eles tinham lá 20 asteriscos do lado. E um parágrafo específico ainda mais. Então eu começava a entender, começava a mapear a lei, entendendo que aquela lei era cobrada de certa forma, e aquele artigo era sempre cobrado, aqueles artigos eram sempre cobrados, um artigo nunca era cobrado, e aí isso ia me orientando. Beleza? Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de cair na leitura seca da lei é fazer um estudo exploratório mapeando a lei. Presta atenção, gente, não é para você se testar sobre algo que você não domina ainda. É você ler, pega aquela bateria de questões e estuda as questões, como se estivesse estudando mesmo. Né? Não é para você testar, se testar, fazer um simulado, não é isso. Aí você tem que fazer esse mapeamento e ao mesmo tempo que você for fazer esse mapeamento, você vai mapeando a lei, colocando asteriscos, você pode usar alguma coisa com cores, sublinhando. Você pode, por exemplo, naqueles pontos que você perceber que cai mais, colocar como é que fala? Um highlight ali vermelho, como é que fala? Um marca-texto vermelho, né? Você pode botar um amarelo para chamar atenção, um verde, enfim, você vai mapear a sua lei, você vai colocar as zonas quentes da sua lei de uma forma que fique fácil depois para você revisar. Muito bem. Na medida que você fizer isso, você vai começar a entender como aquela lei é cobrada, qual é a sequência e como aqueles artigos são cobrados. Esse é o primeiro passo. Fez isso? Muito bem. Segundo passo. Você vai perceber que existem algumas questões que eu chamo de questões DENE. O que são questões DENE? Difíceis, que você erraria ou que você errou, que representam uma novidade de alguma forma ou que são simplesmente interessantes. A forma de cobrar, putz, isso aqui é interessante, eu erraria. Você vai pegar as questões DENE, depois que você fizer esse estudo, e depois que você perceber a quantidade de questões e você tiver esse mapeamento, você vai pegar os principais artigos, você vai estudar os principais artigos, você vai compreender esses artigos, principalmente aí eu sugiro que você tenha essa lei comentada, seria excelente, mas você vai buscar entender esses principais artigos e você vai criar, aí que é muito importante, você vai jogar essas informações DENE, essas questões DENE para o seu caderno de revisão ou para o seu Anki. Tá? Então você vai pegar essas informações principais e você vai jogar em algum material onde você vai fazer a revisão. Você tem que tirar daquela lei onde está escrito e você tem que transformar isso em um material de estudo. Eu gosto e eu sugiro aos alunos que utilizem o Anki, que é um sistema eletrônico de flashcards, e você consegue revisar isso de uma forma automatizada. Mas não tem problema se você criar simplesmente um arquivo e jogar aquelas informações ali em forma de questão.
Beleza? Então, esse é o segundo passo. Pegar as principais questões, as questões DENE, difíceis, que você erraria, as novidades, que geram novidades interessantes, e colocar em um material de revisão, principalmente em forma de questão, porque a melhor forma de você revisar é se testando sobre o conhecimento. Muito bem, fez esse segundo passo, o terceiro passo que representaria algo que vai fechar as lacunas. Algo que vai fechar as lacunas. No primeiro passo, você compreendeu que você tem que fazer um mapeamento da lei. Você identificou que existem artigos que são mais importantes. Você já pegou as informações mais importantes, as questões mais relevantes, mais cobradas, as que são mais incidentes, as que geram confusão. Lembra? Onde há confusão, há questão. Onde há confusão, há questão. E você já jogou no seu material de revisão, ou no seu caderno, ou no seu Anki, seja lá o que for. A terceira coisa é para fechar, o terceiro passo é para fechar as lacunas. E aí vem a solução para aquelas informações, atualizações da lei, ou no caso de leis novas, onde você não tem uma bateria de questões, onde você não tem como fazer esse mapeamento, e aí não tem jeito, se você não tem como fazer esse mapeamento simplesmente não existe. A ferramenta que você vai utilizar são as questões potenciais de prova. Então vamos supor que você esteja estudando uma legislação e essa legislação foi toda alterada. Existem vários artigos que são novos, nunca caíram, você não tem um parâmetro de como aquilo é cobrado. A melhor forma é você se transformar no próprio examinador, olhar aqueles artigos e criar itens potenciais de prova. E existe até uma dica muito interessante que eu deixo para os alunos, que é o seguinte: vamos supor que você queira estudar uma legislação nova que alterou muitos artigos. Vamos supor que você queira estudar a lei, a chamada lei anticrime, né? Que são muitos artigos, impactou várias legislações, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a LEP, enfim, impactou várias legislações. E você sabe que por ser uma novidade, aquele é muito potencial de prova. Como é que você estuda aquilo de uma forma dinâmica, de uma forma inteligente, se você não tem um parâmetro de como aquilo está sendo cobrado? Até você já tem algum parâmetro da lei anticrime, mas não é suficiente para você fazer um mapeamento muito seguro da lei. Você já tem uma noção porque as coisas já começaram a ser cobradas. Mas a melhor forma é a seguinte: pega essa lei nova, pega essa legislação nova, pega essa atualização mais profunda, mais demorada, pega ali um ou dois colegas de estudo que você tem num grupo ou que você sabe que você conheça aí, que esteja estudando, e você fala assim: vamos criar um clube das QPPs? O que é o clube das QPPs? 2 ou 3 pessoas, gente, 2 ou 3, mais do que isso dá problema, 2 ou 3. E vocês coloquem uma regra bem estrita assim: é proibido nesse grupo qualquer debate, qualquer coisa que não seja QPP. E aí você vai criar um grupo temporário lá no WhatsApp, e vocês vão pegar a legislação e vão dividir a legislação em 2 ou 3 partes, e vocês vão distribuir essas partes entre essas 2 ou 3 pessoas. O ideal, 3 pessoas. Ideal, 3 pessoas, né? Mas funciona a partir de 2. Ideal, 3 pessoas. 4 já começa talvez a desandar. 3 pessoas, você e mais 2 pessoas. Então você vai dividir a lei e vai falar assim: José, você vai pegar dos artigos tais a tal, dos artigos tal a tal, e você vai criar questões potenciais de prova desses assuntos. Eu vou pegar dos artigos tal a tal e vou fazer as minhas questões potenciais de prova. Mariazinha, você vai pegar os itens, os artigos dos artigos tal a tal, e você vai criar as questões potenciais de prova. E assim vocês vão fazer. Um determinado dia, uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, vocês vão se reunir, pode ser online ou pessoalmente, e vocês vão estudar essas questões potenciais de prova. Vocês podem fazer uma dinâmica de trocar as questões para cada um, né, com a obrigação de estudar a lei toda, se testar sobre aquilo, e vocês vão fazer o mesmo procedimento que vocês fariam com as questões. Vocês vão estudar aquilo. Mariazinha, você colocou essa diferença assim, por que você
colocou esse peguinha. Pô, esse peguinha é interessante que você criou, hein, Joãozinho? Pô, legal, bacana, isso aqui confunde mesmo, essa diferença aqui e tal, não tinha pensado nisso. E aí você usa a sinergia de outras inteligências para ajudar no seu estudo. Você usa a sinergia de outras inteligências para ajudar no seu estudo. Quando você tem a sinergia de inteligência, e aí são pessoas comprometidas, não fale que não há pessoas comprometidas, há pessoas comprometidas. Basta testar. Faz um grupo com 2 ou 3 pessoas, com 2 pessoas no máximo. Não deu certo? Ó, pessoal, tô vendo que a galera aí não tá. Infelizmente aqui a pegada é outra, meu irmão. Aqui tem que jogar firme mesmo, porque tô vendo que vocês querem falar de política, vocês querem mandar o negão da picona, beleza, sucesso para vocês, sem briga, sem estresse, mas eu vou partir para outra, vou procurar. Então é assim, sem estresse, beleza? Então você vai achar, tem pessoas, né, você vai encontrar pessoas que estão buscando, não precisa ser seu amigo não, pessoas que estão buscando, procura no grupo que você tá, nesses grupos de questões, nesses grupos do WhatsApp que você tá. Pessoal, eu quero 2 pessoas realmente comprometidas para fazer um clube de QPP, beleza? Beleza. E aí vocês colocam uma regra que vocês só vão discutir questões potenciais de prova. Pessoal, essa semana vai ser a LEP, beleza? Atualizações da LEP. Beleza? Então vocês vão fazer QPPs de atualização da LEP. Isso serve para estudar tudo. Ah, pessoal, hoje, essa semana, vamos fazer a jurisprudência do STJ e do STF. Então só os últimos informativos de 2021 e 2022. Fechado? Fechado. Então proibido qualquer conversa aqui. 10 questões, 10 itens para cada um. E aí no sábado a gente faz aqui um Zoom ou faz uma reunião online aqui na plataforma que quiser e vamos discutir essas questões, beleza? Beleza. É assim que você cria a sinergia de estudo. Legal? Então é isso. Lúcio, é importante, por exemplo, e aí eu vou deixar como uma dica final, como um bônus, como uma ideia, é a seguinte. Existem leis, por exemplo, eu estudei o novo Código de Processo Civil. Por quê? Porque ele era novo, eu queria conhecer, né? Eu, eventualmente, tenho que usar o processo penal, existem algumas coisas que se interligam, então eu fui estudar o processo civil. Gente, eu vou dar uma dica aqui que é importante, que eu acho que pode ser um bônus. Eu acho legal você buscar antes, vamos dizer, como uma pré-preparação para estudar a lei, assistir uma boa videoaula, uma boa aula de um excelente professor, de um bom professor, existem vários aí nesses grandes cursos, nos cursos famosos, para que ele vai te dar uma noção geral da lei. Ele vai te dar ali em 1, 2 ou 3 aulas uma visão geral da lei, como a lei está estruturada, o que mudou, quais são as novidades, de repente ele vai fazer um comparativo. Esse tipo de coisa você consegue em uma boa videoaula. Então, Lúcio, eu vou estudar lá a LEP. Pô, vale a pena pegar uma aula atualizada de um professor, assistir na velocidade 5 do CREL, só ouvir, só para dar uma ideia geral, de repente estruturar um caderno, vale muito a pena. Pois isso vai te dar a noção do todo, né? É como se você fosse um engenheiro que fosse reformar um prédio, que você fosse fazer o cálculo de estruturação para reformar um prédio, botar novos andares, melhorar aquele prédio. O engenheiro, a primeira coisa que ele vai fazer é dar uma olhada na parte de fora do prédio. Depois ele vai olhar as estruturas do prédio, então ele começa de fora para dentro. Ele dá uma olhada geral na fachada, na estrutura, no tamanho, faz os cálculos, depois ele entra. Então essa visão de fora, para você entender o todo, é importante e vai te ajudar bastante. Então eu indicaria sim, talvez uma lei comentada, talvez uma aula em PDF, mas para esse tipo de coisa é mais rápido talvez você assistir uma videoaula. Então fica como uma dica bônus aí, beleza? Legal. Isso vai te dar mais clareza, vai te dar mais assertividade e você vai se sentir mais seguro no estudo da lei. Perfeito? Diga aí se gostaram da ideia, espero ter ajudado de alguma forma. A única coisa que eu não faria, digo para vocês, é estudar a lei inicialmente de cara, artigo por artigo. Eu acho que você perde muita energia e consome muito do seu tempo. Então lembre-se, pessoal, sempre muito importante, 2 elementos que você sempre vai ter limitado: tempo e energia. Ah não, professor, eu tenho o dia todo para estudar. Sim, você pode ter muito tempo, mas você não tem energia para preencher o tempo. Ah, professor, eu tenho muita energia e tem pouco tempo. Talvez seja até melhor, porque você usa o máximo de energia naquele pouco tempo que você tem. Vocês já perceberam que pessoas mais ocupadas
tendem a usar melhor o tempo de estudo, já perceberam isso? As pessoas, quando a gente, por exemplo, eu estou de férias, eu vou estudar o dia todo, não consegue, porque você tem muito tempo, e aí você tem um problema de gerenciamento de tempo e energia. Então, quando eu penso nas estratégias, eu penso muito nisso. O aluno, ele vai ter um tempo limitado e uma energia limitada. Ele precisa fazer a gestão dessas duas coisas. Então, quando você faz esse estudo reverso da lei, você gerencia muito bem o seu tempo e a sua energia. Beleza? É isso. Se gostaram, deixa um comentário, deixa um emoji pro tio. Se você está assistindo a essa aula gravada também, deixa o like aqui e vai ser muito bom. Algumas perguntas aqui. Legislação estadual, professor, aplica também? Com certeza. E a legislação estadual, Lincoln, você vai cair naquele problema. Você não vai ter muitas questões. Daí é melhor fazer o clube das QPPs. Com legislação local, com legislação estadual, você faz o clube das QPPs. Ou você mesmo cria as suas QPPs. Beleza? Pode fazer uma live de como resolver provas da Polícia Civil da Paraíba? Pessoal, na sexta-feira agora, às 8h05 da manhã, mesmo horário, eu vou fazer uma live de imersão, de premonição de peças para PC Paraíba. Combinado? Gratuito no YouTube. Eu vou divulgar o link para vocês. Vamos estudar todas as principais peças, das mais simples às mais complexas, dar uma passada geral no meu guia de peças práticas para vocês chegarem no dia da prova com segurança. Fechou? Combinado então. Legal? Professor, estudar por videoaula ou PDF, qual melhor? Eu sou o cara de leitura. Eu gosto de ler. Mas eu já falei aqui que muitas vezes, num primeiro contato, para você ter uma visão geral, uma videoaula na velocidade 5 do CREL, é engraçado que as pessoas às vezes assistem a minhas aulas na velocidade 2, né? 1,5. E aí quando eu vou falar, eu falo assim, professor, você fala tão devagar, você não fala mais rápido não? Eu falei, não, acho que você está assistindo meus vídeos na velocidade 2. As pessoas acham que eu falo assim, as pessoas acham que eu falo assim, não pessoal, eu falo assim, é porque você está assistindo meus vídeos na velocidade 5 do CREL aí, beleza? Pessoal, então, excelente, tenha uma excelente semana e a gente vai se falando aí, a gente vai trocando ideia. Lembrando então que nessa segunda-feira nós teremos a abertura do programa Meta às 7h30 da manhã e os 10 primeiros alunos terão um bônus especial, beleza? E um desconto também especial no dia 14 de fevereiro, beleza? Qualquer coisa me manda um direct, qualquer dúvida, e a gente vai conversando, tá? Só a última dúvida aqui, última semana. Revisar caderno e lei seca ou fazer questão? A semana final, né? A semana final é revisar as atualizações, revisar todas as atualizações, revisar o mapa de incidência e entender as questões da banca. É basicamente fazer isso, tá? Como é que você vai fazer uma coisa pessoal, beleza? Até a próxima. Vai ficar gravado, viu? Quem perdeu aí vai ficar gravado e eu vou subir para o YouTube daqui a pouquinho. Até a próxima, tchau.